oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Olá, mais um Please de Sua Santa. Hoje a entrevistada é a Priscila, que daqui um pouquinho vai se apresentar ela mesma, que fica muito mais fácil. Ela escolhe o que ela quer valorizar sobre a sua trajetória, enfim, as suas credenciais. E esse programa trata de 60 anos mais, Please de Sua Santa, mas entrevista pessoas que ainda estão bem longe dos 60 para pensar sobre essa perspectiva. No caso da Priscila, que é dentista, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre sorrir depois dos 60 e o que a gente tem que fazer antes. Mas a gente não vai ficar só na questão profissional dela, porque aqui é muito a trajetória mesmo, o que as pessoas pensam, enfim. Vamos lá. Priscila, tu pode te apresentar. É a Priscila Seolim Meneghetti, ela é dentista. O resto eu deixo com ela. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do Roberto e da Maria Augusta para estar aqui na rádio. Para mim é uma satisfação. E eu achei muito interessante essa história do programa, né? Pegar uma perspectiva das mais jovens e também, quando a gente chegar lá nos 60, né? Como é que a gente vai estar, como é que a gente vai estar vivendo essa vida. Bom, eu sou a Priscila, sou dentista, me formei lá em Santa Maria. Fui para São Paulo fazer especialização em prótese. Aí vim morar em Porto Alegre. Me surgiram algumas oportunidades por aqui. Então, eu trabalho numa clínica na Contento Odontologia, que me permitiu, né, viver uma odontologia de excelência, com excelentes profissionais. E aí eu sou muito grata lá ao Dr. Paulo e ao Dr. Valdemar, que me encaminharam, assim, e isso me incentivou também a querer continuar estudando. Então, eu terminei meu mestrado na PUC, em dentística, e aí agora engatei um doutorado. E aí vem um pouco disso também, né, da questão assim, da idade, que a gente quer sempre a questão profissional e a questão pessoal, né? A gente, eu tenho 37 anos, ainda não tenho filhos, enfim, mas isso vai fazendo a gente refletir algumas coisas. Mas é um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre vários assuntos. E que são decisões, né? Chega aos 37, não tem filhos, quero, não quero, vou ter, o que eu vou fazer para isso? Porque quando tu tiver 60, tu vai ter a possibilidade de ter netos ou não, tu vai ter filhos, conviver com eles. Eu fui empurrando a decisão e mais tarde eu descobri que eu de verdade nunca quis ter filhos. Então, possibilidade de neto não existe. Mas tem os netos das amigas, das irmãs, enfim. Sobrinhos, né? É. Por enquanto, a gente está na fase tia só. Então, tá bem. Temos 5 sobrinhos, né? Tá bom. Tá bom, a gente né? vai curtindo, por enquanto. Há um tempo atrás, a mulher decidir ter filho era uma coisa assim que não existia, né? Assim, não existia da perspectiva do olhar externo. Ela, sim, poderia decidir, mas não fazia parte da expectativa. E hoje é possível tu parar, pensar ou não pensar. E o que eu acho mais importante na questão ter ou não ter é uma questão... Tu pode falar um pouquinho mais próximo? É uma questão de escolha, né? E tu tá feliz com a tua escolha. Na medida que tu resolve ter filhos ou não, é uma tomada de decisão que tu vai fazer, né? Para o resto da tua vida. Então, mas tu tá feliz com a tua escolha, eu acho que isso é o mais importante, assim. Eu a princípio, quero ter, tá? Mas a gente vai adiando, né? Aí tu pensa... Aí tu vê hoje mulheres de 40 e poucos com filho, então tu ainda acha que tá ok, né? Eu me sinto muito jovem ainda, sabe?
Mas são escolhas. Sim, tu te sente muito jovem, porque tu é muito jovem, né? A questão de filho é que tem um pouquinho de... Tem a questão do relógio biológico, mas também se sentir jovem é uma coisa que pode acontecer. Sim. Tomara que aos 60 a gente se sinta jovem aos ainda, 60, né? aos 90, Com certeza. enfim, no sentido do que é ser jovem, né? Ter esse vício, esse Brilho no olho, brilho né? no olho. E eu acho que Exatamente, para estar toda vontade de enrugadinha viver, com brilho né? no olho. E é legal, assim, tipo, na nossa profissão, que a gente tem muito contato. Tipo, eu sou especialista em prótese, então, geralmente, não é o jovem que vai procurar, enfim, Sim, fazer o prótese. A gente faz prótese clínica geral e O prótese. prótese no jovem é acidente, né? Quebrou, alguma coisa mas assim. Tem situações, hoje em dia, com as facetas, enfim. Mas a ideia, assim, quando a gente atende muitos pacientes lá e eles vão atrás de ter um sorriso e, às vezes, buscar essa autoestima, né? De não se deixar ficar com um sorriso feio ou não. E aí é muito conexão, assim, com as pessoas na minha profissão, sabe? Então, essa parte acho que eu mais gosto, assim. É tu se conectar com as pessoas. Porque tem um processo de decisão o tempo todo, né? Se tu quer um sorriso mais assim, tem a cor do dente, o que tu vai deixar mais clarinho, mais escuro, qual é a tua cor original, o tamanho original, enfim. Os conceitos estéticos eles vêm mudando, evoluindo, mas às vezes uma coisa um pouco exagerada, né? Então, assim, tem aqueles pacientes que vão buscar algo mais... Aquela estética meio novela da Globo, sabe? Dos dentes muito brancos e tal, e agora com a questão da harmonização orofacial. Então, uma coisa meio exagerada. E outros que buscam uma questão de saúde, naturalidade, de poder sorrir e se sentirem bem. Eu acho que é um match ali que dá, né? De personalidade, de jeito, de como tratar o paciente. Eu já sou mais da linha, eu acho, da naturalidade, sabe? Devolver um sorriso bonito, que tu te sinta bem, sem puxar para o artificial, assim, eu acho. E muito das pessoas se sentirem bem com elas mesmas, sabe? Não procurar um estereótipo de beleza ou de sorriso. Às vezes os pacientes vão, eu quero sorriso igual o da fulana, igual, sabe? E, tipo, mas não combina contigo. Tu tem que, tipo, a gente tem que se valorizar, eu acho, e viver o melhor da gente, sabe? Sem se preocupar muito com aqueles detalhezinhos, assim. Tipo, viver a vida. Eu sou mais dessa filosofia aí. Mas, enfim. Gostei dessa filosofia que ela é centrada na pessoa, na individualidade de cada um. E quando as pessoas começam eu quero ter o sorriso do fulano, o cabelo da fulana, quer dizer, onde que está a tua peculiaridade? Eu acho que a gente pode ter, no sentido assim, avaliar alguém, eu gostei disso, sabe, ter como referências. Eu acho que a gente pode criar referências, mas saber aquilo que compete a ti, né? Se vai combinar contigo ou não. Questão de formato, de cor de dente. Claro que a gente sempre quer um sorriso mais claro. Eu acho que isso ilumina, sabe? A gente sorri para a vida, tu passa por alguém, tu dá um sorriso, eu acho que a pessoa se sente bem. É incrível, assim, como pessoas que, por N motivos, ou não têm um sorriso bonito, ou têm algum problema, ou tiveram algum acidente, que elas são mais retraídas em função de não... falam meio escondido, sabe? Tem vergonha em função do sorriso. Então, a gente vê que hoje ainda que é dia do dentista, né? Pois aproveito para parabenizar todos os meus colegas de profissão, porque é uma profissão linda, sabe? Eu sou muito realizada, assim, nesse sentido. Mas eu acho que é isso, sabe? É buscar a essência da pessoa e a gente conseguir externar isso, tipo, através de um sorriso, é bem gratificante, assim. Enfim. O sorriso é o quê? É um símbolo importantíssimo, né? A gente pensa em todos os emojis que tem, né? O sorrisinho, o sorriso mais contido, tem uma série de sorrisos, mas ele realmente tem uma representação super decisiva, acho que até na interface das pessoas. Aquela pessoa que tu não consegue... Ou, por outro lado, o sorriso ele também tem uma conexão interessante, porque ele tem 2 pontos, né? O sorrir com o olhar,
é que eu acho que deixa o sorriso mais verdadeiro, né? Tem os dentes, a boca, o sorriso mais largo e etc. Mas com certeza, o olhar acompanha, né? acompanha. Eu acho que tem que ter brilho no olho, assim. Mas a questão do sorriso também está muito relacionado à autoestima da pessoa, né? Eu acho que influencia muito, assim. E engraçado que às vezes as pessoas se preocupam tanto com outras coisas e, tipo assim, que querem ficar, tipo, mulheres, querem se sentir mais jovens e fazem preenchimento, botox, não sei o que e tal. E às vezes esquecem dos dentes. E os dentes também acabam envelhecendo com o tempo. Ah, sim. Ele gasta, ele E é se importante transforma. também tu ter esse... Tá, não adianta eu ficar toda bonita, mas e o sorriso não, né? O sorriso ele tem que acompanhar. É ao mesmo tempo que uma paciente, uma senhora, por exemplo, vai fazer um sorriso, sei lá, 80 anos e querer os dentes brancos, né? Às vezes não combina. Então, Talvez até evidencie funcione invertido, né? Porque evidencia o outro envelhecimento. também. Às Pode vezes ser, essa coisa A pessoa só quer dente branco e esquece do resto. acho que acaba. Bom, voltando então a essa relação com os 60 anos, vou aproveitar e fazer uma pergunta sobre a boca, o sorriso. O que é importante cuidar nos 30 para chegar nos 60 com um sorriso legal? 60, 80, 90, please, de sua santa. Eu acho que o importante, primeira questão, é saúde. Então, né, fazer visitas regulares ao dentista, desde jovem ali, acho que é super importante. Segundo, de preferência não fumar, né, porque fumar envelhece em todos os sentidos e inibe muitas doenças bucais, o cigarro. Inibe Por exemplo, assim, uma doença periodontal, uma gengivite, o cigarro, ele tipo mascara a doença, né? Então tem um grau sim. mais acentuado e ao mesmo tempo tu não percebe, digamos assim. Sim, ele inibe, não que ele... Não que ele iniba a doença, no sentido assim... A percepção, a identificação Isso, da doença. Fazer visitas regulares, fazer uma boa higiene, não esquecer sempre escova de dente de cerdas macias, que nem eu trouxe para vocês. Uma pasta de dente que não seja abrasiva, então muita gente quer escovar os dentes com essas pastas que dizem whitening, na verdade elas são mais abrasivas e a gente tem que cuidar essa questão para não acabar tipo danificando o dente, né, causando um desgaste. Fio dental super importante, muita gente não tem esse hábito. O princípio é isso, saúde, né? A questão tipo de um clareamento dentário vai provocar um clareamento do dente, que vai deixar um sorriso mais bonito. Tem hoje a questão da ortodontia, então pacientes que têm os dentes apinhados, uma má oclusão, eles podem usar um aparelho ortodôntico quando jovem, mas hoje em dia é muito interessante porque a odontologia está evoluindo muito. Tantas questões digitais, escaneamento intraoral, software de planejamento. Então, assim, aqueles pacientes que chegaram numa idade e pensam, Deus o livre, eu não quero usar aparelho. Tem hoje soluções, aparelhos transparentes, invisíveis, removíveis, que tu pode, com 60 anos, estar usando um aparelho super discreto e melhorar teu sorriso. Então, isso, tipo, a tecnologia está evoluindo muito, assim, na nossa área. Para chegar nos 60 bem, né? O que mais? Aí acho que é isso, são cuidados, né? Tipo, é fácil o cuidado. A questão do açúcar, cárie, eu acho que acabou diminuindo muito. Eu vejo muitas pacientes que sempre vêm relatando, eu morava no interior, então a gente não tinha aquele cuidado com os dentes. E aí, meu filho hoje não tem nenhuma cárie. Então, eu acho que o drama pessoal ali, né? Aquele trauma da sua infância, né, em relação aos dentes. Hoje em dia, esses pais conseguem passar para os filhos um cuidado, né, e eles frisam mais isso, assim, não, vai escovar o dente, tem que escovar. Então, isso eu acho que já melhorou muito nessa nova geração, a questão relacionada, tipo, à cárie. E da doença que é mais comum, que é a doença periodontal, né? E isso é falta de ir no dentista. Né? Orientação de higiene. O básico. Tem o trauma, né? O trauma do dentista. A minha primeira experiência,
o meu dente de leite não soltava. E eu fui no dentista para tirar, com o meu pai e a minha mãe. E eu morava no interior. E o dentista disse... Eu queria tirar um dente a cada 3 dias. E o dentista, digamos que eu tenha ido na segunda, e ele disse assim, então vem aqui na quarta-feira. E eu fiz a minha conta, e quarta-feira não era 3 dias. E eu já comecei a confusão com o dentista ali, né? Ele está me enrolando. E ele foi, não sei se ele foi fazer uma anestesiazinha ou o que ele foi fazer, que eu saquei que ele ia tirar 2 dentes. E que talvez o meu pai tenha autorizado, tipo, sacaneia e tira 2 ali, vai. E eu percebi isso e eu dei um safanão, assim, tipo, sai, tal. Enfim, Tipo, não foi isso que a gente combinou. não foi isso que a gente combinou e tal. Isso foi um ponto. Depois, eu tive um outro momento, que daí não era trauma, foi o que solucionou. Nós fomos num outro dentista, passados alguns anos, para limpeza e, enfim, uma avaliação. Eu já tinha ido no dentista e daí fui nesse. Porque eu sempre criava confusão com o dentista. Numa cidade pequena tinha 2, né? A fazer, um era no outro. era no outro. Daí a gente foi para uma outra cidade e o meu pai chegou e falou para o dentista, olha, ele é meio complicado com a dentista, tal. Aí ele me botou na cadeira, eu devia ter, não sei, 9 anos, alguma coisa assim. Ele pegou um espelho e foi me explicando. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer, inclusive eu acho que já tinha uma obturação, tu imagina quando enfim, sem anestesia. Na conversa, porque ele me explicou, ele me ensinou. Eu acho Então, que tem o atendimento... tem a conexão É a que tu conexão, falaste e eu acho antes, que é o né? atendimento, é o cuidado, né? A gente recebe... Eu atendo muito paciente assim, que teve traumas e que ficam, daí deixam de fazer tratamentos que hoje em dia, tipo, melhoraram. Tu tem anestesia, que antigamente acho que poucos até usavam anestesia, enfim, né? Foi uma evolução. Mas tu tem aparelhinho hoje que vai lá, goteja anestesia, ponto por ponto, sabe? Tu vai conversando com o paciente, eu acho que ele vai perdendo o trauma. Mas é difícil, assim. E aí eles criam uma ideia e muito também o trauma, às vezes, vem assim, aconteceu com o meu vizinho, aconteceu com um parente. E aí eles trazem aquele trauma para eles, sabe? Sim, de um tu insucesso, cria por exemplo. medo. Tu cria um medo. E muitas vezes, não, sabe? Cada caso é um caso. Então, tipo, o teu caso não vai acontecer que nem aconteceu com o teu colega, enfim, que relatou que o implante não deu certo, eu fiz um enxerto e não funcionou. Então, acho que tem que haver essa conexão de explicar, de ter paciência. Eu gosto, assim, sempre de dar o espelho para o paciente e mostrar, sabe? Porque tu ensina, ele começa a dar valor, tu mostra como é que era antes, como é que ficou depois. É importante. Essa coisa do trauma, ela é bem presente ainda, né? Porque antigamente acho que não tinha tantos recursos que nem tem hoje. Eu acho que tem coisas assim, como tudo, evoluiu bastante nos últimos tempos e desde o barulho, né? Diminuiu o barulho, né? Aquela coisa, tu pensa assim que não, sabe, tu está quebrando uma parede, o barulho era de que estava quebrando. Espera, só escutando, né? O que se passava lá dentro. Meu Deus, vai chegar a minha vez. Já sofria por antecipação. Então, tem uma série de sinais. A própria natureza das salas dos dentistas hoje. Tu chega, tem uma TV, ela vai te distrair, tem toda uma abordagem. Assim. Essa aqui é uma rádio feminista. E feminista ou feminina? Tudo. Pensando no feminismo. Não tem muito, é feminista. Então, a gente brinca que é uma rádia, por causa web. disso, uma rádio web. E eu vou ler aqui algumas informaçõezinhas e depois eu já volto para a questão do feminino que fez a minha associação, que são as mulheres na odonto. Então, o site é radiowebeo.com,
Facebook Rádio Web ou facebook.com/RádioWeb Twitter Instagram @Rádio Web YouTube Rádio Web Quer dizer, Rádio Web, bota ali e vai para a rede social que está interessada, que vai dar certo. E tem o WhatsApp para interagir com a rádio, que é 997488759. Dá para anunciar aqui na rádio também, na rádio. A primeira coisa é falar com a agência de propaganda e ver se... E dizer, olha, eu quero anunciar lá na Rádio Web, enfim, ou então liga para cá, no 3191 3082, e pede a mesa de negociações, que alguma coisa vai dar certo. A questão do feminino, eu penso que também tem uma outra coisa, que é uma entrada muito grande de mulheres na odonto. E aí uma delicadeza que muda. E eu imagino que isso deva já criar uma intervenção lá na época do curso. Da faculdade. Não são só homens dentro de uma sala de aula, são homens, mulheres. Geralmente. E outras perspectivas do mesmo tema, o que o sorriso representa para um homem, o que representa para uma mulher, essa mistura. Na odontologia entram muito mais mulheres que homens, se formam muito mais mulheres que homens. A minha turma era meio a meio, assim. Mas acho que o que acontece? Tu vai nos congressos, tu vê só uma grade masculina, poucas mulheres. Esses dias até estava lendo um artigo que dizia que nos Estados Unidos, nos principais congressos da área de prótese, 10% da grade eram de mulheres. Então, assim, até está se criando movimentos, né, em relação à presença da mulher nos congressos, tipo assim, por que tem um monte de mulher que se forma e por que elas não estão representando? E tem muita mulher boa, sério, tem muita professora, tem muita mulher dentista, pesquisadora, e super importantes, mas às vezes é falta de oportunidade. Seria falta de oportunidade ou desejo, porque assim, ninguém dá espaço. Espaço é uma coisa que se conquista. Sim. Ou seja, tu tem que ir ali te movimentando em busca desse espaço. Eu sou super contra, assim, ter cota para mulher. Tipo, eu participo de um... no Brasil, a gente foi convidada pela Straumann para participar do WIN, um projeto, o Women in Network, Implantology, Women Implantology Network, patrocinado por uma empresa de implantes dentários da Suíça. E a gente foi em 5 mulheres aqui do Brasil, representando lá em Basel, num congresso, e a gente teve um encontro lá com o CEO da empresa. Mulheres do mundo inteiro. Então, o que eu vejo? Assim, acaba que tem muita mulher, sério, é muita mulher boa. E acaba que é sempre os homens, porque eles sempre veem os homens nos congressos, na lista. Então, chama o fulano que já deu uma palestra lá, sabe? E aí, às vezes, tem mulheres que fazem mais pesquisa sobre um determinado assunto, que têm mais know-how para falar, mas acabam sendo preteridas, ou por não ser tão conhecida, não sei. Mas o porquê, sabe? Aí outra questão que eu vejo, assim, não que as mulheres ou sejam mais acomodadas, mas tu tem que sempre fazer um esforço maior para te conseguir aparecer. Ou para, sabe, tu pode estar de igualdade ali, mas eu não sei, eu vejo ainda que tem uma diferença. Até é uma conquista ainda do feminino, desse espaço, né? Até muito pouco tempo atrás, as mulheres achavam que mais ou menos tudo bem elas serem uma mulher atrás de um homem de sucesso. Elas repetiam isso mesmo. Ou se estavam bem seguindo uma carreira natural dentro de uma profissão, dentro de uma empresa, sem fazer aquele esforço. O homem tem uma natureza mais competitiva e ele foca mais. Tá? Então, eu não sei
se é uma acomodação feminina, acho que não. Eu acho que é a segunda posição, né? Ficar um pouquinho atrás. Ou será que vale a pena este esforço para mostrar a minha perspectiva, que na verdade é a perspectiva feminina. Tem... eu não diria que é uma acomodação, eu diria que tu tem que vencer mais barreiras. A gente tem dados alarmantes a respeito de percentual de imóveis que são de propriedade feminina, a diferença de salário de homem e mulher, o número, até onde que as mulheres chegam dentro da empresa, gerência, diretoria, presidência. Acontece um escalonamento. E isso nas profissões que são que têm autonomia, como uma dentista, enfim, ela pode ter um grande sucesso, está com a agenda lotada, pode até cobrar o mesmo valor, mas talvez ela não tenha a mesma visibilidade pública. Porque se tu está com a agenda lotada e tu está cobrando o mesmo valor, tu tem visibilidade, tu tem respeito. Mas a visibilidade pública, eu acho que essa talvez seja a questão, que é ser chamada para ir para o Congresso. E eu acho que muito também assim, o quanto a mulher quer fazer esse esforço todo porque é uma batalha diária, né? Parece que tu tem que fazer o dobro. E outra questão, de salto alto, a gente brinca sempre. E de salto alto. E outra questão, assim, na minha concepção, eu não quero ser igual ao homem, fazer, sabe, tudo que o homem faz, a mulher tem que ter direito. Mas eu acho que ela tem que se realizar por aquilo que ela busca, né? E a gente acaba assumindo tantas mulheres, tantas tarefas, é esposa, é dona de casa, é mulher, é profissional, que às vezes será que vale a pena fazer todo esse esforço para poder estar lá sabe? Às vezes eu peso assim esse lado assim, que nem agora assim, eu estou fazendo lá o doutorado, enfim, né, me qualificando cada vez mais. E isso exige um esforço. Sim, exige um esforço para o homem, exige um esforço para a mulher. Por outro lado, não é se uma mulher tem dados de pesquisa, se ela é uma pesquisadora, se ela tem um conhecimento, também deveria fazer parte do objetivo dela compartilhar esse conhecimento de uma maneira mais ampla e não esperar... Guardar para si. Eu não diria guardar para si, não, porque se ela já está pesquisando e etc., de alguma maneira ela já está publicando, mas não esperar ser chamada. Não. Tu tem que dizer, criar as oportunidades, tu tem que dizer que certeza. Tu queres. Então, e quando acontece convites, por exemplo, o homem pode não saber sobre... convidaram para falar sobre determinado assunto. O homem pode não saber nada, mas ele vai lá e aceita. E a mulher parece que ela tem que provar que sabe aquela coisa assim? Porque já ouviu falar na síndrome do impostor, né? A síndrome do impostor parece que é a síndrome da impostora. Da impostora. Que, a mulher parece que, eu tenho que dominar esse assunto para poder ir lá aceitar um convite para ir falar, sabe? E o homem vai de qualquer jeito, assim, mas sabendo, não sabendo, ele... Porque, historicamente, ao homem é mais perdoado. Não saber. Porque a mulher... Porque ele está ali, ele sempre fez, é mais natural. Quando a mulher se sobressai, ela vai ter o movimento que diz, espera aí, só um pouquinho, tu está indo... Longe demais. Está indo longe demais. Que é uma coisa absurda, porque homens e mulheres têm peculiaridades, mas têm capacidades idênticas. Não tem essa diferença. As peculiaridades têm a ver com formação e tal, mas se tem uma mulher que faz um trabalho super pesado, sei lá, ela trabalha numa oficina mecânica, está fazendo um esforço igual ao masculino. Ela está competindo, acho que rola essa coisa da competição, mas, na verdade, não deveria ser assim, né? Pensar em competição, mas em fazer o que se quer, ocupar o seu espaço na sua... E ter e criar oportunidades para aquilo que vai te fazer feliz, né? Seja em qual profissão tu queira seguir, eu acho, sabe?
dessa questão, eu digo, de ter profissão que seja mais masculina ou feminina. Né? Tu vê juiz de futebol, sempre foi homem. Mas agora tem umas mulheres que querem ser juíza de futebol, ok. Entendeu? É mais difícil ela atingir um nível, digamos assim, internacional. Vai ser mais difícil. Mas... Sim, por causa das barreiras do masculino e feminino, mas não por causa de talento ou de capacidade de... Com certeza. Até, né, a gente fala que a mulher enxerga mais coisas ao mesmo tempo, uma juíza talvez tenha mais acuidade visual, né? Nossa visão lateral dizem que é um pouquinho mais ampla, Ela vai conseguir ver o não impedimento. Não precisa ir lá no VAR conferir toda... E, se precisar, ela pode, né, se apoiar na tecnologia também. Como é que tu te imagina com 60 anos? É uma perguntinha difícil essa, né? Ainda bem que não é assim, daqui 5 anos, como é que tu te imagina? Né? Essas coisas de coach, Sim, como é que tu te imagina assim? Lá nos 60, eu me imagino ainda trabalhando na atividade, tomara que sendo dentista, tomara que a minha profissão ainda permita que as minhas costas estejam boas até lá. Mas, assim, com família, ainda com as amigas, a gente brinca as amigas, assim, que a gente vai estar tomando uma tacinha de espumante, assim, ainda, sabe? E fazendo happy hours e curtindo. Mas eu acho que... acho que a gente não tem que mudar muito, né? Acho que muda um pouco a percepção, a gente se torna mais experiente, mais madura para certas coisas, deixa de se preocupar com outras que a gente se preocupa quando é jovem. Mas eu espero estar bem, assim, plena e feliz, assim, com as minhas escolhas que eu tive durante esses anos para chegar até lá. Tu tem uma pessoa que te ocorra agora, que tenha 60 anos, que tu acha interessante? Uma mulher. Mãe, vó, tia, artista, enfim. Uma referência. Uma referência. Na verdade, a gente tem várias, né? Eu vejo lá, até na minha própria família, assim, que as mulheres... Eu tenho uma família de italiano, né? Então, pensa assim, meu pai são 10 irmãos, a minha mãe 16. Aí, junto aquela família toda, tem muita mulher. E as mulheres são muito no comando na minha família. Tipo, elas tomam conta, né? Mesmo. Italiana. A mama. Então, a mama assim, italiana. Eu tenho prima que é diretora da faculdade de Direito, tem outra que é contadora e tem escritório e gerencia o negócio dela, sabe? Tem outra que é coordenadora de curso. Então, muitas foram para a linha acadêmica. Uhum. E outras tias empresárias, assim, mas eu vejo a minha família mesmo como referência, assim, para mim, assim. Então, tu não precisa de uma experiência fora, exógena, assim, tu já, dentro da tua família, tu já tem essas referências. Não precisa nem ir muito longe. De vitalidade, porque eu não... Quando a gente pensa lá na frente, a gente sempre pensa em pessoas que sejam vitais, que estejam produzindo, enfim, fazendo coisas. Por isso a referência quando a gente está longe. Eu, quando passo na rua, às vezes eu vejo assim, pessoas com mais idade, eu olho, como aquela senhora ali, eu quero ficar. Aí, daqui a pouco eu olho, não, daquele jeito ali, não. O que eu vou fazer para me manter inteira e tal, para não ficar, né, toda dobradinha ou... que, às vezes, bom, a vida é rica de surpresas, né, boas e ruins, e isso impacta realmente na... Eu levo comigo uma frase assim, que a vida é um eterno aprendizado. Então, eu procuro sempre aprender. Tipo, hoje eu vim aqui, conheci a rádio, te conheci. Eu falei, isso são tudo experiências, né? Quanto mais experiências a gente tiver na vida, acho que mais enriquecedora vai ser a nossa vida. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre aberta para aprender. A gente nunca vai saber tudo. Eu acho que quem acha que sabe tudo é porque não sabe nada. Mas eu vejo assim que o mundo ele acaba se tornando pequeno. Tipo, eu ainda quero... Assim, estou tentando, dentro do doutorado, fazer um doutorado de sanduíche, ter uma experiência fora. E quando eu vejo, assim, eu vejo que nas cidades que eu pretendo ir, já tenho conhecidos. Então, o mundo ele fica meio pequeno, assim, sabe? Uhum. Então, às vezes eu fico pensando isso. Esse dia eu estava comentando com meu irmão. A gente quer voar ou a gente quer criar raízes, sabe? E aí tu fica
nesse contraponto, às vezes, que tu... Ai, a gente quer conquistar o mundo, né? E viajar, estudar, ter experiências, mais do que ter, né? E isso tudo vai nos enriquecendo como pessoa. E até, assim, os próprios pacientes que vêm até nós, que tu falou de referências, né? Na nossa profissão, não é aquele paciente que vai uma vez. Então, assim... O paciente, ele vai sempre, vai regular, às vezes tu faz um tratamento mais longo, então toda semana tu vê ele, e tu conversa da vida, das experiências, e essa troca é muito legal, a gente sabe? está ali, o dentista está falando, é o dentista que conversa. Né? Não, mas eu dou a oportunidade. Mas é muito legal essa troca, assim. Então, para mim, acho que a vida é isso, sabe? E além de tu tem que ter o teu nicho, tu tem que ter a tua família, os amigos, o trabalho, e tudo agregar. Então, eu tento levar a vida dessa maneira, sabe? Não, às vezes, só trabalho, só estudo. Tu busca um equilíbrio. Eu busco um equilíbrio. Tu faz atividade física? Faço. E tua alimentação, tu cuida? Cuido. Cuido. Eu não sou chata, tipo... É que eu tenho uma genética boa, né? Uhum. Mas eu nunca fui, vou fazer dieta. Quando tu pensa em querer começar a fazer uma dieta, não vai funcionar. Né? No primeiro dia, já dá errado. Mas, assim, acho que tu levar... no dia a dia fazer coisas. Eu comecei a ter ali intolerância, senti que não dava muito certo a questão do leite, do queijo. Tu elimina, tu vai tirando, vai comendo outras coisas que são mais naturais, mais saudáveis. Não aquela neura, né? Eu acho que não. Mas eu acho que tu aliar a atividade física, tipo, eu gosto de pegar a bicicleta e pedalar, aí vou na academia, tu te relaciona com outras pessoas. Eu acho que isso é bacana. Assim. Tu está mencionando uma coisa que ele é muito interessante, porque assim, tu tem intolerância, tu identificasse a intolerância. Eu identifiquei que não fazia bem. E aí... experimentei ficar sem, nunca fui fazer exame nem nada. Uhum. Mas identifiquei que quando eu tomava alguma coisa com leite não me fazia bem, eu simplesmente assim, vou experimentar ficar sem. E deu certo. Deu certo. E aí tu não sofre com isso? Não. Eu penso que esse é muito o ponto, porque as pessoas sofrem, de uma maneira geral, a perda, a retirada, né? A restrição. Não posso fazer tal coisa, não posso fazer... E aquilo passa a ser fonte de sofrimento e poderia ser, bom, vou descobrir outras coisas que eu posso fazer para substituir, enfim. Né? Mas isso... Tu acha que isso é uma coisa que vem com a pessoa, essa flexibilidade, essa curiosidade, ou uma coisa que se conquista? Se aprende? Olha... Como é que é contigo? Comigo, parece eu tento ser levar natural. de boa. Para mim é natural. Tipo, eu adorava tomar café com leite, o leite não começou a me fazer bem, eu comecei a tomar café. Comecei a tomar café sem açúcar, hoje eu gosto de experimentar cafés diferentes, entendeu? Tu vai evoluindo, eu acho, né? E não, tem gente que pensa assim, Deus o livre, Deus o livre eu ficar sem tomar leite, ou Deus o livre eu ficar sem tomar minha Coca-Cola, tipo, para mim tudo que é muito industrializado, que tu sabe que faz mal o açúcar, tipo, para que eu vou ingerir? Sim, aí, tem uma mistura aí, porque tem uma consciência do que tu sabe que não funciona tão bem, e depois, bom, se isso não faz bem, por que eu vou insistir? Isso é um ponto e que te deixa, porque e que te deixa nessa flexibilidade também junto com a tua natureza, porque como a gente encontra as pessoas, e aí sim, na maioria das vezes lá no futuro, a partir dos 60, e às vezes até não, quando é uma natureza da família, a pessoa tem diabetes e aí ela sofre muito porque a diabetes tem a restrição. Sim. E aí as pessoas sofrem. E aí elas comem escondido. Ou comem tudo diet, mas coisas que... Tipo, porcaria, mas é diet. Aí, tipo, não faz muito sentido, né? Para mim, assim. Mas isso eu acho que é muito humano, é muito da natureza humana, o sofrer com a restrição. Não posso, então... Eu vejo pessoas sofrendo quando estão fazendo clareamento porque não pode tomar café. Aí está o mito. Que já caiu por terra. Esclarecimento, gente.
Mas, assim, ó, tem muita gente que vai lá e diz assim, eu não faço clareamento, não quero clarear os dentes, porque, não vou poder tenho que parar de tomar café, chimarrão, vinho tinto e tal. Então, saíram vários artigos já, e que durante o clareamento, tu não precisa deixar ele não vai penetrar no teu dente de volta, sabe? Não vai repigmentar. Claro que com o passar do tempo, de acordo com os teus hábitos, tu tem uma repigmentação, vamos dizer assim, teu dente vai escurecendo naturalmente. Mas o clareamento, quando ele é realizado, o importante é que o paciente tenha uma boa higiene, ele pode ingerir esses alimentos, desde que vá lá, escova o dente, faz um bochecho, sabe? Tu toma um vinho num dia normal, tu sai com os dentes roxos, não sai? Sim. Tu vai lá e escova, o teu dente não vai ficar roxo. E durante o clareamento isso não acontece, ele não vai penetrar no teu dente e ficar lá esse pigmento, entendeu? E passa pro vinho branco. E troca, toma uma espumante. Vai tomar espumante. Não, mas hoje em dia não... Tipo, caiu por terra. Sim, isso. são coisas virou mito. Que não... Muito provavelmente porque não se sabia que pigmentava, mas durante o que acontece? Não tem... Às vezes por desconhecimento, não tem pesquisa né? suficiente. Não tinha pesquisa, talvez, justamente. Não tem e aí, histórico. na medida que foi feita as pesquisas dizendo... Daí eles botavam lá durante o clareamento o pigmento, não alterava. Então, se liberou. Então, agora, uma boa notícia é que tu pode fazer o clareamento, pode continuar tomando teu vinho, teu cafezinho. Teu cafezinho, tudo. Outra coisa tu comentasse, assim, rapidamente, as novas tecnologias para ortodontia. Eu sou exata da geração que, lá com 13, 14, sei lá, acho que era mais ou menos essa idade, todo mundo começou a usar aparelho. E eu penso que também talvez a última geração que a gente tinha muita cárie. Depois teve flúor, que diz na água, e uma série de outras medidas, a própria conscientização dos pais sobre criar essa disciplina, né? Incentivar esse hábito. Eu não quis usar aparelho lá, porque eu não queria passar pelo sacrifício. E, na época, não tinha tanta... era normal tu ter um dentinho torto, isso ser o teu charme, a tua marca registrada, enfim. Mas eu vejo que agora as pessoas, nessa faixa dos 60, tem muita gente, ou dos 50... Tem muita gente que está usando o aparelho não para ficar com os dentes tudo retinho e bonitinho, mas por questões que vão surgindo. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, na mastigação com a transformação. Eu vejo duas situações. Questão do aparelho, geralmente, assim, quando o paciente perdeu um dente... Tipo, geralmente, primeiro molar, né? Que é o primeiro dente permanente que nasce e tu tem 6 anos. Então, aquele dente, geralmente, é o que perde em primeiro. É o primeiro que perde. E aí, o que acontece? O dente de cima, ele tende a extruir. Os do lado tende a ocupar aquele espaço da perda se aquele dente não é recolocado. E aí, hoje em dia, com a questão dos implantes dentários, para te botar o implante ali, tu tem que, às vezes, organizar essa oclusão. Ou se o paciente já tem, enfim, um apinhamento, alguma outra coisa. Então, muito da ortodontia em pacientes mais velhos é em relação a reorganizar para poder instalar implante, ter uma finalização melhor do caso. E também hoje porque tu tem aparelhos mais estéticos e acho que eles buscam também. E outra situação que eu vejo na questão de alinhamento dentário é que tu tem dentes alinhados te facilitam a higiene. Tu consegue higienizar melhor, entendeu? Tu escova todos. Se tu tem dentes apinhados, eles tendem a acumular mais placa, mais tártaro, dificulta para te higienizar. Então, tem, acho que essas duas questões aí. Não sei se tem mais alguma que tu... Não, eu já tive relato de, eu estava com uma mordida muito atrapalhada, porque o dente estava curtinho, era torto, enfim. E, hoje em dia... O que atrapalha também muito é que tem muitos pacientes que têm bruxismo, que é uma doença... Bruxismo é novo? Não. Sempre existiu e agora é acho diagnosticado. Mas tem vários motivos, né? O bruxismo ele é uma doença relacionada, é um hábito parafuncional,
tanto de apertar ou ranger os dentes, que levam ao desgaste dentário. E ele é uma doença muito relacionada ao sono. Então, né, geralmente o bruxismo noturno. Tem gente que range durante o dia também. E aí, uma das situações em relação ao bruxismo é que ele causa um desgaste dentário, bem acentuado. Então, isso, os pacientes podem vir a fazer uma reabilitação, enfim, usar placa, mas ele também está muito associado ao estresse, ansiedade, Sim. essa nossa vida moderna. Isso sim que é mais do nosso tempo. Isso não, é mais do nosso tempo. Não que lá atrás Não algumas tinha, pessoas né, não mas- fossem ansiosas e preocupadas, mas tinha sempre áreas maiores de descompressão, eu acredito. A gente já está indo para o nosso fechamento. Nós já falamos sobre o que tu pensa, como é que tu vai ser lá com 60 anos. O que tu percebe hoje no teu grupo de amigas e, enfim, nos teus relacionamentos, a relação de preconceito em relação à idade? Tu chega a perceber isso? Outro dia eu estava entrevistando uma pesquisadora que tem mais ou menos a tua idade. Ela fez uma pesquisa sobre mais de 60 e ela falou que identificou uma certa invisibilidade dessas pessoas, de deixarem de ser protagonistas em determinadas ocasiões, que tem a ver com preconceito, enfim. Tá, essa pessoa é velha. Como é que tu percebe isso? Tu te pega dizendo uma pessoa de 60 é velha, uma velha de 60? Não. Não. Eu vejo pela minha mãe ali, que tem 65, acho. E eu acho minha mãe jovem, entendeu? Eu acho que é diferente, é bem isso que a gente comentou antes ali, de como a gente se percebe jovem ou velho. Então, assim, tem pessoas que, de repente, foram mais sofridas, tiveram uma vida mais difícil e têm 60 anos e são velhinhas, sabe? Tu enxerga um idoso ali. E enquanto tem pessoas de 60 anos que estão na ativa. Então, eu não tenho essa percepção. Eu vejo, por exemplo, eu, assim, que... eu falei, né, tenho 37. Mas eu me sinto jovem, tipo, aparento, pelo menos, mais jovem. Mas, eu não fico pensando muito na idade, assim, estou chegando nos 40, que preocupação, meu Deus, não fui E casada. quando tu olha Não, para as né, pessoas, tu enxerga a idade delas ou não é uma coisa que te ocorra? Não, eu não fico muito... Tento não julgar pela idade, assim. Lá no teu doutorado, tem pessoas que já estejam nessa faixa de idade fazendo o doutorado? Mais jovens. Mais velhas, não. Na faixa de Tenho idade uma 60. colega do mestrado, que era do mestrado, mais velha, assim, que trabalhou de dentista há anos e resolveu, estudar de novo. E aí voltou para a faculdade. Eu acho super legal, assim. E a relação dela com todo mundo? Ela está de coordenadora lá dos alunos, dos discentes do PPGO, da PUC. Então, eu acho muito bacana, assim, quando a pessoa tem essa vontade de ir adiante, entendeu? Não parar e também não aquela questão assim, eu sou dentista e vou ser dentista para o resto da minha vida. Eu acho que a gente pode ser muitas coisas. Sim. Hoje se pode ser muitas. As pessoas não podem ter o medo de querer mudar. Eu acho que faz parte. Não pode ser taxada, sabe? A questão do julgamento, assim, e tu taxar as pessoas e pré-julgar elas. Não, tu foi dentista, vai ser dentista a vida inteira. Tu pode ser o que tu quiser. Tu vai ser dentista, pode ser empresária, pode ser professora. E o dentista também, a profissão vai se transformando. Antes, uma pessoa fazia tudo. Hoje, quantas áreas tem na odonto e o que vai acontecer daqui um pouco? Lá na clínica, tu trabalhar sozinho pode ser uma opção. Mas quando tu tem uma equipe multidisciplinar, eu acho que agrega muito, assim. Tanto no tratamento do paciente, quanto mais cabeças pensantes, acho que melhor o resultado. Né? Tu poder discutir, assim... Porque tu nunca vai ter uma só opção ou uma única verdade. Então, acho que isso é enriquecedor ali, tu ter um grupo de dentistas que pensem sempre em prol do paciente, sabe? Acho que esse é um diferencial. Sim, também é um ponto de vista. Pensar no que é melhor para a pessoa e não só o ideal do tratamento ideal, mas o que é melhor para ti no teu momento, entendeu?
Muito bem. Então, nós vamos encerrando. Já viu Já que acabou. rapidinho? Já acabou. 1 hora, eu não tenho certeza se, para quem está ouvindo e assistindo, essa 1 hora passa rapidinho. Para a gente que está aqui Passa conversando, voando. passa voando, né? Não tem, enfim. Dá vontade de ficar conversando fico aqui, né? olhando aqui, quando eu vejo, meu Deus, já está na hora, e às vezes eu passo, né? Enfim. Então, até o próximo. Priscila, muito obrigada. Maria Augusta, eu agradeço o convite, adorei vir aqui bater esse papo contigo. E fiquei muito feliz assim pelo convite do Roberto. E tu viu, são conexões, né? Roberto aqui virou meu paciente. Virou teu paciente. Adorou lá, eu também adorei ele. A gente teve uma conexão. Ele, não, vou te convidar para ir lá fazer uma entrevista na rádio. Eu falei, maravilhoso. Tô pronta, topo. Legal, muito obrigada. Eu que agradeço. O, E, O. E, O, E, O. E, O, E, O. E, O, E, O. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.